Você sabia que para um Uchiha despertar o Mangekyo Sharingan, alguém precisa morrer? Esse é o preço de um dos poderes mais temidos do universo de Naruto. Um poder que nasce da dor, da perda e, em alguns casos, de emoções que ninguém esperaria. Cada Mangekyo Sharingan tem uma origem única, alguns marcados pelo ódio, outros pelo amor e até mesmo por eventos que o anime quase não explicou. No vídeo de hoje você vai descobrir como cada Mangekyo foi despertado, dos tempos lendários de Hagoromo até a geração atual com Sarada. E o mais surpreendente, nem todos precisaram de ódio para alcançar esse poder. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. E antes desse vídeo começar, já aproveita agora para estar deixando o teu like no vídeo para divulgar para mais pessoas que curtem esse tema e se inscreve no canal e ativa o sininho para não estar perdendo mais nenhum conteúdo que tá por vir aqui no Reinado Nerd. O Mangekyo Sharingan é uma forma avançada do Sharingan e representa o auge do poder ocular que um Uchiha pode alcançar. Ele é despertado apenas em situações de extremo trauma emocional, geralmente relacionadas à perda de alguém muito próximo. Diferente do Sharingan comum, o Mangekyo concede habilidades únicas a cada usuário. Itachi, por exemplo, ganhou acesso às chamas negras do Amaterasu e ao poderoso Tsukuyomi. Obito se tornou capaz de distorcer o espaço com o Kamui, já Shizui recebeu o Koto Amatsu Kami, um genjutsu tão sutil que pode manipular a vontade de alguém sem que ela perceba. Mas esse poder não vem sem um preço. O uso constante do Mangekyo Sharingan deteriora a visão do usuário, podendo levá-lo à cegueira total. E é aí que entra um dos conceitos mais sombrios do clã, a maldição do ódio. Segundo Tobirama Senju, o despertar desses olhos está diretamente ligado à dor emocional, fazendo com que o amor intenso de um Uchiha, quando corrompido pela perda, se transforme em um ódio avassalador. Essa maldição foi passada de geração em geração, moldando tragédias e criando lendas. A história do Mangekyo Sharingan começa muito antes da fundação da Vila da Folha. O primeiro a despertar esse poder foi Hagoromo Otsutsuki, também conhecido como o Sábio dos Seis Caminhos. Seu despertar aconteceu quase de forma acidental, após descobrir os segredos sombrios de sua mãe Kaguya e a verdadeira origem da Árvore Divina. Diante de dor e do peso dessa revelação, Hagoromo manifestou um poder ocular jamais visto na Terra. Ele foi capaz de usar o Susanoo em combate, que indica que seu despertar pode ter sido direto para o Mangekyo ou até mesmo uma transição imediata para o Rinnegan dado ao seu nível divino. O legado continuou com seu filho mais velho, Indra Otsutsuki. Indra era um prodígio que desenvolveu o Sharingan ainda criança, mas foi o sentimento de rejeição que o levou a dar o próximo passo. Quando descobriu que seu pai havia escolhido seu irmão mais novo, Asura, como sucessor, Indra foi tomado pelo ódio. Em um ato de fúria e traição, assassinou 2 de seus companheiros. Esse momento de ruptura foi suficiente para despertar o Mangekyo Sharingan, marcando o início da maldição do ódio entre os descendentes do clã Uchiha. Muito tempo depois, os irmãos Madara e Izuna Uchiha se tornaram os principais herdeiros desse legado sombrio, criados em meio às guerras entre clãs. Os dois lutaram desde a infância e testemunharam a morte de vários irmãos e companheiros. Foi nesse ambiente brutal que ambos despertaram o Mangekyo Sharingan. Mais tarde, quando Izuna morreu em batalha, Madara transplantou os olhos do irmão para si mesmo, despertando o Mangekyo Sharingan Eterno, uma versão ainda mais poderosa que não causa perda de visão. Esse ato consolidou Madara como um dos Uchihas mais temidos da história. Além dos grandes nomes da história do clã Uchiha, existem outros personagens misteriosos que também despertaram o Mangekyo Sharingan, embora suas histórias sejam bem menos detalhadas. Rai, Naka e Naori Uchiha são exemplos disso. Eles aparecem de forma breve no canone de Naruto, mas pouco se sabe sobre como ou por que despertaram o Mangekyo. Essas figuras são apenas mencionadas em momentos específicos, sem explicações mais profundas sobre seus passados ou motivações. A falta de informação oficial sobre esses Uchihas tem gerado especulações entre os fãs, mas o fato é que as suas histórias permanecem envoltas em mistério. O que sabemos é que, como outros membros do clã Uchiha, eles provavelmente passaram por grandes traumas emocionais que os levaram a alcançar esse poder. Porém, com tão poucos detalhes, a curiosidade sobre esses personagens permanece intacta.
Com o passar do tempo, o Mangekyo Sharingan começou a surgir em alguns dos Uchihas mais famosos da Vila da Folha, e suas histórias de despertar são marcadas por grandes tragédias. Fugaku Uchiha, o líder do clã durante a era do terceiro e do quarto Hokage, também possuía um Mangekyo Sharingan, mas ele manteve esse fato em segredo. Fugaku planejava usar seu poder para controlar a Kyuubi caso a Vila da Folha fosse ameaçada por uma guerra civil. Ele viu o Mangekyo como uma ferramenta estratégica, mas nunca teve a chance de colocar seus planos em ação. Já Shizue Uchiha, um dos mais poderosos membros do clã, despertou seu Mangekyo ainda jovem, após perder um amigo próximo. O poder que ele conquistou foi o Koto Amatsu Kami, um geijutsu tão complexo que pode manipular a mente de alguém sem que a vítima perceba. Esse jutsu tornou Shizue uma das figuras mais temidas, mas também trágicas, já que ele usou seu poder para tentar evitar o massacre do clã Uchiha, até que a sua própria vida foi interrompida por forças externas. Itachi Uchiha, o irmão de Sasuke, também teve um despertar dramático. Após a morte de Shizue, que se após ser perseguido por Danzo, Itachi recebeu o último presente de seu amigo, seu olho. Esse ato de desespero fez com que Itachi despertasse o Mangekyo Sharingan. Com esse poder, Itachi foi capaz de dominar técnicas lendárias como a Materazo, as chamas negras que não podem ser extintas, o Tsukuyomi, um genjutsu capaz de torturar a mente de sua vítima, e o Susanoo, uma manifestação divina que é praticamente invencível. Seu Susanoo ainda era acompanhado pela espada de Totsuka e pelo espelho de Yata, dois artefatos místicos que tornavam Itachi quase imbatível. Obito e Kakashi também vivenciaram momentos traumáticos que os levaram a despertar o Mangekyo. No caso de Obito, o despertar aconteceu após ele presenciar a morte de Rin, sua amada. Esse momento de dor extrema fez com que Obito ativasse o Kamui, sua habilidade única, que permite manipular o espaço e a matéria. O Kamui de Obito é uma versão ofensiva e defensiva, sendo um dos jutsus mais poderosos da série. Mas ainda assim, o despertar do Mangekyo Sharingan de Obito tem algumas controvérsias e algumas teorias. Eu vou deixar aqui no card que tá aparecendo um vídeo que eu falo mais sobre isso. Mas primeiro termina esse daqui e depois você vai lá. Quanto a Kakashi, por sua vez, também despertou o Mangekyo depois de testemunhar a morte de Rin, mas demorou anos para dominar o seu Kamui, que mais tarde se tornaria uma das técnicas mais importantes em sua luta contra os inimigos. E finalmente temos Sasuke Uchiha, o irmão de Itachi, que despertou o Mangekyo Sharingan após descobrir a verdade sobre o massacre de seu clã. Esse evento foi o ponto de partida para a busca de Sasuke por vingança, e ao confrontar Itachi, ele acabou ativando o Mangekyo. No entanto, ele usou tanto o poder do Mangekyo que sua visão ficou comprometida, o que levou Obito a implantar os olhos de Itachi em Sasuke, fazendo com que ele despertasse o Mangekyo Sharingan Eterno, que lhe concedeu poder sem as consequências da cegueira. Em Boruto, a linhagem Uchiha continua a dar origem a personagens que também lidam com o despertar do Mangekyo Sharingan, mas de maneiras muito diferentes das gerações anteriores. Um exemplo peculiar é Shin Uchiha, um clone modificado criado por Orochimaru. Ao contrário dos outros Uchihas, Shin não é um verdadeiro membro do clã. Ele foi transformado em uma espécie de experimento, com implantes de múltiplos Sharingans espalhados pelo seu corpo. Com esses implantes, Shin acabou se tornando portador do Mangekyo Sharingan, mas apesar disso, sua conexão com o clã Uchiha é falsa. Ele não compartilha o mesmo legado emocional e histórico dos verdadeiros Uchihas, tornando sua jornada muito mais solitária e distorcida. Por outro lado, temos Sarada Uchiha, filha de Sasuke e Sakura, que se destaca por ter despertado seu Sharingan de uma maneira muito mais positiva e emocionalmente saudável. Ela despertou o Sharingan pela primeira vez ao reencontrar seu pai, Sasuke, após uma longa separação, um momento carregado de amor e desejo de união familiar. No entanto, o seu Mangekyo Sharingan foi ativado após um evento traumático, o desaparecimento de Naruto, que foi enviado para outra dimensão por Kawaki. Sarada foi uma das únicas que não foi enganada pela ilusão criada por essa mudança de realidade, e essa confusão temporal, somada ao impacto emocional, fez com que ela despertasse o seu Mangekyo Sharingan. Sarada, portanto, se distingue dos outros Uchihas por ter ativado o poder do seu Mangekyo através de uma emoção positiva, o amor, ao contrário do ódio que normalmente marca o despertar desse poder.
E antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recado pra você. Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos e qualquer cena que vier à sua mente? O Manimax é um treinamento que vai te ensinar do zero, mesmo que você nunca tenha pegado em um lápis antes, a desenhar qualquer coisa que vier à sua mente. São mais de 50 aulas gravadas e um suporte exclusivo para você aprender a desenhar e surpreender a todos com as suas artes, fazendo desenhos como esses que estão aparecendo aqui. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, então dá uma olhada, se inscreve e eu te espero lá do outro lado. Como vimos, o despertar do Mangekyo Sharingan é uma jornada marcada por uma enorme variedade de emoções, desde o ódio e a dor da perda até o amor e o impacto positivo, como vimos com Sarada. Cada um desses momentos cria uma narrativa única, com poderes exclusivos que definem os personagens do clã Uchiha. O Mangekyo não é apenas um poder ocular, mas um reflexo das tragédias e vitórias que moldam esses ninjas ao longo de suas vidas. Mas agora eu quero saber de você, qual o Mangekyo Sharingan mais poderoso de todos? É o do Itachi com suas chamas do Amaterasu e o Tsukuyomi, ou talvez o de Obito com seu Kamui, ou o poder do Sasuke com o Mangekyo Eterno? Deixe sua opinião aí nos comentários e, claro, não se esqueça de deixar aquele like caso você ainda não tenha deixado, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e também clicar em um desses vídeos que está aparecendo na tela para continuar maratonando Reinado Nerd. Mas é isso aí, meu nerd, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.